aí pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Eu sou o Eduardo Honorato e eu ajudo técnicos de informática e TI a ganharem 10 mil ou mais com a administração de redes. Então, já dá um joinha aí no vídeo para ajudar no algoritmo, já se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar muito você na hora de você avaliar aí a segurança do teu ambiente. Bom, como vocês viram pelo título, eu vou falar de 5 erros que podem causar problemas para você, que podem trazer problemas, são falhas cometidas amplamente em larga escala, pela minha experiência, né? Então eu já vi esse erro, já presenciei, já tive problemas por conta desses erros. O último erro, ele é assim, um erro muito comum e ele é meio polêmico. Então, fica até o final para você entender tudo aí. E eu gostaria de começar falando de um problema que costuma ser uma falha grave, que é a parte de aplicação de patches. Então, assim, a Microsoft, falando em caso de Windows, né? A Microsoft, ela tem lá um sistema de administração e gerenciamento de patches, que é o WSUS. Então, você consegue instalar um serviço dentro da sua rede, onde o servidor, de forma centralizada, ele baixa todas as atualizações e ele faz a entrega de forma local para os equipamentos da sua rede. Você pode controlar isso, você pode controlar essa entrega por grupos, onde você pode homologar, porque já aconteceu, e vocês sabem disso, da Microsoft liberar algum patch que, se você aplicar imediatamente, você causa problemas. Então, o ideal é sempre você ter ali um escopo de homologação, né, de testes, onde você pode aplicar aquelas atualizações, não sair aplicando no ambiente inteiro. Imagine que você tem aí uma rede com 200 estações, e aí você aplica o patch em 200 estações, e você tem uma falha por conta disso, uma tela azul, máquinas que iniciam, separar um ambiente inteiro. Então isso pode ser muito crítico. Então, patch é uma coisa que tem sim que ser aplicada. Queria lembrar vocês de um caso que aconteceu recentemente, que foi o vírus WannaCry. Deixa eu abrir minha tela aqui, fazer uma busca aqui sobre o WannaCry. Abri o site da Kaspersky aqui. Então, o ransomware WannaCry, ele infectou lá em... Deixa eu lembrar aqui qual que é a data, que ele não tem nenhuma informação aqui. Foi em 2017 mesmo. Então, assim, essa é a telinha lá do ransomware que pegou, né? E aí o que acontece? Bom, a Microsoft, ela já havia... Esse ransomware que ele fez, tá? Ele explorou uma vulnerabilidade que já havia sido corrigido via patch. E como que ele fez para explorar? O cara, sabendo da vulnerabilidade, ele foi lá e criou um robô, né? Um worm, chamado worm. E ele tem esse nome, né? De worm, verme em inglês, porque ele tem essa capacidade de multiplicação. Então, ele é, na realidade, um aplicativo que fica rodando na internet, procurando sistemas vulneráveis, e no sistema que está vulnerável, ele se instala. Lá atrás, a gente teve problemas com o Sasser, que fazia a mesma coisa, só que na época não tinha esse problema de ransomware, né? Não existia ainda os softwares de sequestro de dados. Então, o que ele fazia, basicamente, ele tinha lá um exploit, né? Ele tinha um worm, onde ele pegava as máquinas que tinham a vulnerabilidade, que já tinha sido corrigida pela Microsoft, mas muitas máquinas não tinham o patch aplicado, e ele simplesmente ia lá, se infiltrava e desligava os computadores. Então, quem dera fosse assim com relação ao WannaCry. E o que aconteceu quando esse vírus, WannaCry, foi pego é que, assim, a data aqui, difusão do WannaCry em larga escala iniciou-se dia 12 de maio de 2017, infectando mais de 230 mil sistemas. Organizações como a Telefônica e o Serviço Nacional de Saúde britânico foram afetadas. Então, tudo isso aconteceu por quê? Péssimo gerenciamento de patch. Então, assim, é muito comum as empresas postergarem ao máximo essa questão de aplicação de patch. Isso é uma falha que pode te afetar muito. Muitas vulnerabilidades que são exploradas por esses worms, elas são corrigidas, né? Já a Microsoft vai lá, descobre o problema. E aí aqui eu estou falando especificamente do Windows, mas a gente tem o mesmo tipo de fix para Linux, né? Se você está usando uma das distribuições principais aí do mercado, a gente tem esse mesmo tipo de fix para lá. A gente tem para tudo, né? O fabricante do software que você utiliza geralmente vai dar um suporte sobre aquele software e geralmente ele vai permitir que você aplique essas atualizações. Então, sempre que possível, faça as aplicações de atualizações, porque isso pode te evitar muitos problemas. Um gerenciamento adequado de patches pode evitar muitos problemas. O segundo ponto que eu gostaria de falar, erros que você costuma cometer,
é em relação a senhas fracas e óbvias. Existe um tipo de ataque, que é o ataque chamado de força bruta. O que esse ataque faz? Da mesma forma, a pessoa cria um worm, cria um robô, né? E esse robô, ele fica escaneando portas na internet. E aí, o que ele faz? Ele começa a atacar essas portas. Então, existe esse tipo de robô para os mais diversos serviços que você possa imaginar. Então, se você tem lá portas de SQL Server, portas HTTPS de qualquer serviço que você tenha publicado na sua rede, Windows Server, né, acesso de serviços de terminal, serviços de e-mail. Então existem robôs que ficam atacando ali. Você tem um servidor de e-mail dentro da sua rede. Ele fica lá testando usuários senha aleatoriamente. Senhas fracas, uma política de senha ruim, ela pode causar problemas para você que é administrador. Peço perdão, pessoal. Tô gripadão aqui. Fazer conteúdo nesse estado é duro, mas vamos que vamos. Não é fácil, não. Então vamos considerar o seguinte, tá? Você pegou lá, e eu tô falando de senhas básicas, que às vezes o que acontece? As pessoas elas criam senhas padrão, por exemplo, uma senha que eu costumava utilizar muito quando eu acabava de criar um usuário, que é a senha 123@mudar. Essa é uma senha vazada, né, que já está em listas de vazamento, e os robôs testam. Então, você imagine que você fez o seguinte, você criou um usuário e colocou essa senha, 123@mudar, e você setou lá para o usuário trocar no primeiro logon. Só que por alguma razão ele conseguiu manter essa senha. Então ele foi lá, ele trocou uma vez, depois ele voltou para essa senha. Esse tipo de falha na hora da criação de senhas, ou senhas que são sequenciais no teclado. Então o cara pega o teclado ali, aí ele pega uma sequência. Por exemplo, eu já vi muito essa senha. Se você olhar para o teu teclado aí, eu tô olhando para o meu aqui e vou fazer, ó, 1QAZ2WSX. Então, isso para muita gente é uma senha. Por quê? Ele pega um negócio bem simples ali, que é uma sequência no teclado, né? Um teclado QWERTY normal, e ele faz disso uma senha. Isso é o tipo de senha que já foi vazado em grande escala por robôs. Ou você tem uma política de senha onde você não troca, você não altera nunca as senhas da rede. Então o usuário, ele vai lá, ele cria uma senha, aquela senha fica para sempre. E aí, o usuário tem o hábito de trocar muito senha com um conhecido. Ah, eu preciso acessar o seu computador aqui. Qual que é a sua senha? E ele vai lá e fala a senha para o colega. Então imagina que seguinte situação. Daqui um tempo, esse colega que tem a senha, parceiro, ele sai da empresa, ele é desligado da empresa. E aí ele está fora da empresa, você vai lá como administrador, você bloqueou o acesso dele, bloqueou a senha dele, bloqueou o e-mail dele, tudo ele não tem acesso de fora. Mas você tem um sistema lá em cloud que o pessoal acessa interno e esse usuário ele sabe a senha do amigo, que não muda nunca. Então, às vezes, ele foi trabalhar lá na concorrência, ou até uma situação onde ele saiu, ele teve algum litígio, algum problema com a empresa, e ele vai querer estragar alguma coisa, ele quer boicotar a empresa. Ele vai lá, acessa o sistema, o RP, com a senha do outro, porque a senha não troca nunca. Ele pega essa senha e faz o estrago que ele quiser. Ou ele rouba informações para usar na concorrência, ou ele vai lá e boicota, faz um estrago mesmo, destrói as informações, enfim, faz o que ele quiser, deleta, altera, enfim. Então isso é um problema. Então uma política adequada de senhas é assim, precisa haver um equilíbrio aí, né? Não existe segurança demais e nem segurança excessiva. Existe. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que é seguro e funcional, né? Se você coloca lá uma política onde o cara vai ter que alterar a senha todo dia, talvez exista algum serviço, alguma aplicação onde o cara tem que trocar a senha todos os dias, porque ele trabalha com alguma coisa que é ultra secreta, enfim. Talvez exista essa necessidade. Mas o que você tem que tentar encontrar para cada nicho que você atua é um equilíbrio. Então, é uma coisa que não tem que te gerar muita demanda, né, como administrador, você tem que ficar... O cara esquece a senha, você tem que ficar trocando toda hora ali. E também não pode ser uma coisa que para deixar o usuário à vontade. Isso é uma coisa que não deve acontecer. Então, organize-se, né? E implemente políticas de senha. Ah, mas os usuários têm dificuldades para a criação de senha. Dá para você fazer hoje em dia, uma dica que eu dou aqui.
Você pode montar um canalzinho lá no YouTube, um negócio simples, ou você pode gravar um vídeo explicando pro cara como que ele tem que fazer para criar a senha. Então, no caso do Windows, o que é uma senha complexa? Né? O que é uma senha que tenha requisitos de complexidade? Então, você tem 4 classes de caracteres. Você tem maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Uma senha complexa, ela tem que conter 3 desses 4 itens. Então, ela pode ter minúsculas, números e símbolos, ela pode ter maiúsculas, minúsculas e números, né? É isso. Então você pode fazer um vídeo explicando, dando exemplos, ó, isso aqui é uma senha válida. Ah, não pode conter o seu nome na senha. Então você vai lá, você faz um videozinho. Cara, o cara chegou para fazer integração na empresa, vai lá, lança o teu vídeo lá, mostra pro cara conseguir fazer a aplicação dele e aprender. O usuário tem que se adaptar, não é você que tem que se adaptar ao usuário. O usuário tem que se adaptar às políticas da empresa. E as políticas da empresa têm que trazer um mínimo de segurança. Então você precisa implementar isso na mente do usuário. Não adianta sair correndo. Tem muita gente que detesta esse, mas essa senha que fica trocando. Eles vão reclamar, vai ter reclamação. Vai ter gente que esquece a senha. E isso vai ter. Isso vai acontecer sempre. Por mais simples que seja, tá? Então, se vai ter problema sempre, se é uma coisa com a qual você já conta, então já faça aí a sua política de senha adequada. Olhe para isso. Não deixe senhas fracas serem usadas na tua rede. Isso pode te gerar grandes problemas e grandes dores de cabeça. Terceira coisa, trabalhar com o usuário com privilégios desnecessários. Eu tenho um problema pessoal com algumas empresas, e eu vou falar para vocês, são empresas grandes de software, tá? Software houses grandes, onde o software deles, para funcionar numa estação de trabalho, o usuário tem que ter privilégio de administrador. Isso é um absurdo, tá? Eu considero isso um absurdo. E eu até falo, tá? Quem faz isso muito é a TOTUS. Tem um software da TOTUS, uma aplicação antiga da TOTUS. Para que essa aplicação funcione, além de ter que dar o administrador para o usuário, você tem que desabilitar o AC, que é o User Account Control do Windows lá, que é aquela coisa de você dar o OK. E é um software gigante da TOTUS. Eu tenho pavor disso. Entende? Privilégio desnecessário. O usuário, ele tem que sentar e usar a máquina. Inclusive, muitos usuários, né? Quando eles têm um problema na máquina, se ele sentou e não conseguiu utilizar, ele vai rapidinho te chamar, colocar a culpa em você dele não estar trabalhando. Isso é muito comum. Então, se você tem uma política aberta, né, de software, de privilégios, vai ter problema com isso. Porque o usuário vai instalar coisa que não deve. Né? Um usuário que tem privilégio, no momento em que ele pegar um vírus, o estrago dele vai ser muito maior. Então, se você deu para o usuário o privilégio de administrador na máquina, se ele pegar um vírus, ele vai conseguir fazer muito mais estrago do que se ele tiver um privilégio mais baixo. Então, assim, preste atenção nisso. Quando não for necessário, tire o privilégio do usuário. Faz ali o seu padrão, a sua máquina. Quais são os softwares que a empresa utiliza? Utiliza esse. Você faz ali um checklist, instala tudo que é necessário, faz as suas políticas ali de atualização, deixa tudo configurado e tira o privilégio do usuário, para que ele não consiga fazer nenhuma alteração que não seja necessária. O usuário ele tem que sentar e trabalhar direito. E para fazer isso, muitas vezes, ele vai acabar utilizando o equipamento da empresa e ele vai achar, muitas vezes, que ele precisa de uma aplicação ou de alguma coisa que não foi homologada por você, que a empresa não autorizou. Ele vai entrar na internet, vai baixar besteira, vai instalar lixo na máquina e isso vai causar problema. Então, privilégio desnecessário, usuário com privilégio sem necessidade, arranca fora. Tudo que você puder. Restringe. Quarto item, publicação de portas desnecessárias ou publicações de portas de forma direta. Já falei isso várias vezes aqui com relação, por exemplo, para quem não sabe, existe uma forma. Vamos abrir aqui o nosso sistema simulado aqui, que é no ambiente de testes. Então, esse sisteminha aqui, ele está na minha borda, ele é o meu firewall de borda, né, que é o meu pfSense. Aqui eu tenho um servidor e aqui eu tenho uma estação de trabalho que tem o acesso controlado pelo pfSense. Então, o que é muito comum, né? É muito comum eu ter aqui nesse servidor, e isso assim, né, aqui eu estou falando de pfSense, mas você pode, é muito comum você ter aí um roteador na sua empresa. Aqui eu vou acessar o meu pfSense, que nesse caso aqui da minha rede é o meu roteador. Eu vou abrir a interface dele aqui para administrar.
Então, no meu caso aqui, a minha rede, né, quem é o meu firewall, né, o meu roteador, é também o meu firewall, que é o meu PFSense aqui na versão Community, que é a versão Free. Aí eu venho aqui em Firewall NAT. E aí, eu imagino que eu tenho a seguinte necessidade, tá? Eu tenho aqui o meu servidor, o Windows Server, e eu tenho algum serviço rodando aqui dentro. Pode ser qualquer coisa, pode ser um FTP, ser um servidor web, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer serviço que exija. Agora, aqui eu estou falando especificamente do Windows, a gente poderia estar falando de qualquer coisa, tá? Vou dar um exemplo que é muito comum as pessoas utilizarem. Publicação de câmera, né, de acesso externo para câmera, né, onde você vai lá e coloca ali um DVR dentro da sua rede, onde você publica as portas para que seja acessado de fora e você possa visualizar as câmeras para fora da rede. Mas tem mais coisa, por exemplo, eu já vi gente publicar a porta de SQL Server, né? Isso é muito arriscado, porque você imagina o seguinte, tem alguma vulnerabilidade lá, por alguma razão você não aplicou uma correção de segurança, ou tem um problema com senha fraca, ou tem qualquer problema. Você tem uma porta dessa expostas na internet, as chances de que essa porta vai ser encontrada por algum bot e ela seja testada para saber se tem fazer um ataque de força bruta ali, as chances são muito grandes. Então, uma coisa que as pessoas costumam fazer, né? Você tem aqui, por exemplo, aqui na porta do sistema do Windows Server, e aí, para administração remota, geralmente, o que você faz? É habilitar o remoto aqui, para permitir conexões remotas, e aí eu consigo acessar esse meu servidor aqui externamente de dentro da minha rede. Então eu venho aqui e faço um acesso externo. É o Ninja VC01. É o nome do meu servidor lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Legal, lindo aqui, né? Eu estou dentro da rede, eu vou lá, eu acesso o meu servidor. Não lembro se está em inglês ou em português lá, mas eu acho que deve estar em português. Legal. Então eu acessei aqui pela minha rede interna lá o meu servidor. E aí o cara fala, não, eu preciso administrar isso aqui fora da minha rede. Então o que ele faz? Ele pega a porta de terminal server, que é a porta 3389, vai lá e publica na internet. Ah não, mas eu tenho uma senha boa. Meu, esse é o pior erro que você pode cometer, tá? Porque existem inúmeras senhas que são vazadas e esses robôs que ficam testando. Então assim, uma hora ou outra, se você tem a sua porta de terminal server aí de cara para a internet, uma hora ou outra você vai acabar tendo problema com isso. Você vai ter problema com ransomware, né? Você vai ter o sequestro de dados. Então, assim, se você tem esse tipo de vulnerabilidade, qualquer serviço que você tenha publicado, na medida do possível, tire a publicação desse serviço. Se for extremamente necessário, se for estrita, não, realmente eu preciso desse serviço publicado, eu preciso. Então, tente restringir isso da melhor forma possível. Uma forma de resolver isso de cara é com VPN, né? Então você instala uma VPN lá no seu servidor, aí o pessoal, para conectar de fora na sua rede, ele precisa conectar a VPN. Aí acabou o problema, você não precisa publicar porta nenhuma mais de cara para a internet. Então isso é uma coisa que você já pode eliminar caso você tenha essa opção da VPN. Ah, mas não tem VPN, eu tenho uma aplicação que eu realmente preciso que as pessoas acessem, porque, sei lá, um terceiro vai acessar e eu não tenho como fazer VPN. Então, assim, existem ainda assim algumas formas de você restringir, por exemplo, por IP. Então, você liberar o IP somente no momento que aquela pessoa for acessar. Se for de uma empresa terceira, você pode liberar só o IP daquela empresa. O que você não pode ter... Você tem que ter a seguinte coisa na tua mente. Se eu deixar qualquer serviço exposto de cara para a internet, eu estou tendo uma possível vulnerabilidade aqui na minha rede e isso pode afetar tudo. Eu posso ter minha rede invadida, eu posso ter vírus na rede, eu posso ter sequestro de dados com ransomware, eu posso ter serviços que param de funcionar. Então, assim, portas padrão de SQL, né, que é a 1433 e tal. E quando você tem que publicar também, observe isso. Jamais publique na porta padrão. Então, assim, nunca faça a publicação do serviço na porta original dele. Então, ou parecida. Então, por exemplo, 3389. Você vai lá e publica na 33899. Não. Publica numa porta alta aleatória.
A porta do SQL, 1433, você publica na 14333. Coloca um 3 a mais lá para ficar fácil. Não faça isso. Se você facilita, né, se você está facilitando para o usuário, facilitando para você, você também está facilitando para o invasor. Então, abandona essa prática aí. E como eu havia dito, por último, nós temos um erro que é cometido em larga escala, mas que infelizmente ainda é muito feito, que é software pirata. O que acontece? A pirataria, muitas vezes, ela acaba vindo como uma exigência do cliente. Então é muito comum a gente ter o cliente, né? A gente está no Brasil, então tem muitas empresas que estão ali numa situação ou não tem a cultura, e aí muitos clientes têm o hábito de utilizar software pirata. E aí, por pirata, né, geralmente ele usa aquela ferramenta que é um crack, né, um software ali que geralmente vai fazer o desbloqueio daquele software para que ele se comporte, ao invés de ser ali um software para teste, ele passa a se comportar como um software full, né? E a utilização de software pirata é uma das primeiras formas que os invasores, que aqueles que fazem roubo de dados, utilizam para fisgar você. Por quê? Você tem lá o hacker que criou a ferramenta e você tem que, normalmente, né, para que aquela ferramenta surta efeito, né, que é alterar os arquivos de maneira que o software passe a funcionar como software full, né? Então essas modificações você precisa dar privilégio administrativo. Você não sabe o que aquele software faz. Então, ele vai geralmente fazer alguma modificação ali no sistema, ele vai instalar um serviço, ele vai subir alguma coisa que pode transformar a sua máquina num ponto de botnet. Eu não sei se vocês viram uma notícia. Provavelmente é uma notícia que pouca gente vê, mais é quem está assim ligado ali com questões de cibersegurança e tal. Então eu acompanho bastante notícia de cibersegurança. E foi fechada uma botnet. O que é uma botnet? É uma rede onde você tem milhares, às vezes dezenas de milhares de computadores rodando lá um software, espalhados pelo mundo. Esse software ele serve como um robô e ele pode ser usado pela botnet para fazer ataques de negação de serviço, né? Ataques de DDoS que chama, DOS ou DDoS, Denial of Service. E essas botnets, às vezes o cara vende o serviço. E como que eles faziam a implementação desse agente da botnet em um monte de computadores? Eles ofereciam uma VPN gratuita. Então o cara ia lá, digitava no Google VPN grátis, baixava lá, entrava lá num site qualquer, baixava esse software de VPN gratuita para ele utilizar, e uma vez instalado, esse software de VPN gratuita subia um robô na máquina do cara que funcionava ativamente para a botnet. Então o cara ia lá, dava um comando e a máquina daquele cara virava um ponto de ataque. Agora, você imagina isso com o resto que existe por aí. Por exemplo, então vamos dar um exemplo aqui, tá? Vocês conhecem um ativador que existe por aí? Ele é bem conhecido. Esse aqui, ó. Ou vamos procurar por um termo muito comum aqui. Ó, peguei aqui que é um link que está patrocinado, tá? Aí eu achei aqui, ó, um desses softwares para ativação aqui do Windows, do Office. Vamos ver se eu consigo baixar. Bom, aqui já é uma característica, tá? Ele fala que está checado por vírus, o que é certamente falso. Ele é um arquivo que está protegido com senha. Então ele me dá aqui uma senha para eu baixar. E por que eles fazem isso, tá? Porque o arquivo, quando ele está infectado, se ele está compactado, então aqui, ó, eu vou... Nossa. Ele está com duas... Ó, ele está com um arquivo que é um zip, e dentro do arquivo .zip ele tem um arquivo .rar, que deve ser o arquivo, ó lá, contém a senha, tá? Do ativador. Então vamos vir aqui.
Não raro vai ter alguma instrução dizendo assim, olha, pode ser que o seu antivírus ele identifique o meu ativador aqui como vírus, tá? Mas não é falso positivo. Você pode desativar o seu antivírus e atualizar. Aqui eu estou fazendo a administração do WinRAR, a instalação do WinRAR para poder extrair lá o arquivinho do ativador, tá? Só para mostrar para vocês. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas ó. Aí agora eu vou vir aqui, aí eu vou colocar a senha que ele fala para eu colocar lá. Beleza. Aqui está o ativador. Bom, o antivírus até identificou ele aqui, tá? Mas eu vou lá no Windows Defender. Bom, eu vou vir aqui e eu vou desativar a proteção em tempo real. Só para eu conseguir pegar o executável para mostrar para vocês como que funciona. Tá? Então eu desativei aqui a proteção. Vou fazer aqui de novo a extração. Colocar a senha lá que ele fala para colocar. Vou dar um yes to all para ele dar um replacement. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo de instalação, e vou vir aqui nesse site. Aqui é o arquivo baixado. Vou mandar ele subir. Dá uma olhada nisso aqui. A quantidade de ferramentas que encontraram. Ó, CryptoBot. O que é um CryptoBot? Ele pode usar a sua máquina, processamento, placa de vídeo da sua máquina para mineração de criptomoeda. Trojan, tá? Então o que é um Trojan? Né? É o chamado cavalo de Troia. Né? Por que é cavalo de Troia? Né? Qual que é a história lá de Troia? Né? Você recebe um presente dentro do cavalo lá gigante que Troia havia construído, sai lá os atacantes para dentro do muro. Então é assim que funciona o cavalo de Troia. Você ganha um presente, que é o ativador do seu software, e aí junto vem um cavalo de Troia, que é um programa que tem um código malicioso, que ele vai poder ser utilizado para qualquer coisa. Tá? Então, ele pode ser usado para roubar suas senhas, ele pode ser usado para instalar um ransomware, né, um software de sequestro de informações. Ele pode roubar a informação da tua empresa, né? Então, senhas e outras coisas. Então, assim, software pirata. Aí, se você... Eu te desafio a fazer esse mesmo teste aqui que eu fiz com aplicações piratas que você eventualmente costuma utilizar aí. Faz um teste. Pega o softwarezinho, o crackzinho ali desse programa, vai nesse site aqui que é o virustotal.com e faça o teste. Então, assim, qual que é a minha orientação se o seu cliente está numa situação difícil, ele não pode investir, ele não pode comprar o software? Então, é assim. O equipamento, né, o computador. Hoje em dia, você já compra o computador, geralmente ele já vem com uma versão ali do Windows, tá? A menos que você queira pagar muito barato, mas qualquer computador que você vai comprar na Dell, na HP, ele já vem com uma versão ali do Windows, que é o que chamam de OEM, né? Então, o Windows geralmente não é para ser problema a questão da ativação, você não precisa usar nenhum ativador esquisito para ativar o Windows. Mas aí o cara precisa de uma aplicação para escritório, ele precisa de uma planilha, ele precisa de um Excel. Existe a versão gratuita do Office 365, que ele pode utilizar online, né, na web. E é aí aonde você pode entrar com o seguinte argumento. Fala, olha, não, mas é muito ruim utilizar online. Fala, então você tem que utilizar aquilo que não é o que você deseja ainda, até você poder comprar o original. Jamais
faça isso. Jamais ative o que o cliente quer utilizar ali pirata sem pagar, passando por cima do processo utilizando esse tipo de software, porque você pode comprometer a rede toda e pode comprometer o teu trabalho. Você vai arrumar para a cabeça. Então, vai lá, ou faz a sugestão de dessas aplicações que são de código aberto, que são gratuitas, né? Existem substitutos robustos de aplicação de escritório que o cara pode utilizar até ele comprar o Office da Microsoft. Não, cara, não, realmente eu quero o Office da Microsoft. Então você usa a versão online, que é gratuita, ou você vai lá e utiliza um Open Office, alguma coisa assim. Mas não faça isso. Tá? Então, passando rapidinho aqui pelas 5 falhas graves que você pode cometer ali como administrador. Para você marcar aí. 1. Não aplicação de patch. Então, deixar os sistemas vulneráveis por muito tempo. Não fazer as atualizações de segurança. A primeira falha. Senhas fracas ou óbvias e sem política de senhas. Essa é uma das grandes falhas que você pode cometer. Privilégio desnecessário para o usuário. Então, o usuário ter mais privilégio do que ele precisa, poder instalar software que ele quiser à vontade. Publicação de portas desnecessárias. Publicar coisas internas de serviços da sua rede interna sem necessidade. E, muitas vezes, uma combinação de coisas. Você tem senha fraca, porta desnecessária publicada e falta de aplicação de patch. Você tem tudo ali num pacote. Isso é pedir para ser invadido. E, por último, software pirata. Utilização de softwares não originais, cracks, esse tipo de ferramenta. Isso vai te trazer problema. Tá? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Né? Você que está aspirando a se tornar um administrador de redes, essas são coisas que você vai ter que observar e coisas que você pode mudar assim de forma bem rápida. Então, assim, presta atenção nisso. Essas coisas podem te comprometer e podem fazer toda a diferença aí no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço aí.